Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma dica de leitura para vocês. O livro de hoje eu li no Kindle, então eu vou colocar a capinha dele aqui para vocês, que é um livro chamado A Pediatra. E é um livro bem interessante, bem legal. É um livro brasileiro e bem legal mesmo, gente. É sobre uma pediatra que não gosta de crianças. É basicamente isso, mas é bem interessante. Aqui então a gente vai conhecer a história de uma pediatra, de uma moça chamada Cecília. Ela é médica, mas ela não tem apego nenhum por criança, ela não curte criança, ela não tem filho e nem pretende ter, ela é acabou de se divorciar, nunca teve filhos e nem pretende, porque ela realmente não curte criança. O fato dela ter se tornado médica também não foi assim por vocação, não foi algo que ela quisesse muito ser médica. É porque o pai dela é médico e aí meio que foi assim o caminho mais fácil para ela, sabe? Ela não sabia exatamente o que ela queria fazer, o pai era médico, aí, né, incentivou, vai para medicina também, quer dizer o quê. E ela foi, sabe? Então, assim, a vida dela, óbvio, pelo pai ser médico, já teve ali contato com outros médicos, já abriu portas para ela para trabalhar em hospital e tal. Enfim, para ela foi o caminho mais fácil, o caminho mais natural, seguir os passos do pai. Mas não é que medicina seja algo, um dom ou algo que ela realmente queria fazer, um sonho, uma vontade, uma vocação para cuidar de outras pessoas. E ela acabou indo para pediatria, né? Enfim. E daí então ela trabalha num consultório particular, dá consulta no consultório particular e também trabalha num hospital como pediatra neonatal, que é aquela pediatra que fica ali na hora do parto, né, pra hora que o bebezinho nasce, já pega o bebê e faz ali os primeiros cuidados, né, já vê se tá tudo certinho e tal. E aí, o que acontece? Nesse hospital onde ela trabalha junto com uma médica que é obstetra e é uma médica que só faz, que é uma médica que eles falam que é cesarista, porque é uma médica que ela só faz cesáreas agendadas, sabe? Ela é aquele tipo de médica, assim, que ela não quer, tipo, tá no final de semana ou tá de noite e daí ligarem pra ela, olha, sua paciente tá em trabalho de parto, você vai ter que vir pra cá pra fazer o parto. Não, ela não quer, ela não gosta, então ela prefere sempre agendar as cesáreas bonitinho no dia, agendadinho pra, né, já tá tudo certinho assim, né? E aí, assim, um relato aqui, a minha cesárea, eu tenho uma filha, a minha cesárea foi agendada porque eu quis também, sabe? Não foi imposição da médica, eu não queria entrar em trabalho de parto, porque eu não queria sentir dor. Então foi agendada, dia, hora, bonitinha, cheguei lá plena no hospital, fui lá, tive minha filha e beleza, sabe? Mas eu sei que nos grupos até aqui de maternidade, né, eu participo de vários grupos de maternidade, tem muita mulher aí que, né, empina o nariz, que vira cara pra isso, que se acham mais mães só pelo fato de terem tido normal, terem passado por dor, etc e tal. Enfim, aqui, só um paralelo aí, tá, gente? Aqui, então, a gente tem essa pediatra trabalhando, então, junto com essa médica obstetra que trabalha dessa forma. Aí tudo começa a mudar quando entra um novo médico lá no hospital, né? Um novo pediatra entra na equipe. E esse pediatra, ele tem uma posição muito diferente. Ele já é contra, ele gosta das mulheres lá do grupo lá que eu falei. Ele é contra fazer cesáreas desnecessárias ou cesáreas agendadas. Ele acha que a cesárea é só quando realmente é necessário. E ele é super a favor do parto mais natural possível. Ele é a favor das doulas. Ele é a favor do parto em casa, parto domiciliar, aquele parto na água, na banheira, aquela coisa que dura horas e horas e horas. Então, ele tem uma visão completamente diferente da Cecília, né? E aí, só que o que acontece é que ele acaba meio que roubando as pacientes dela, porque com toda a forma que ele vai falando, ele vai explicando, muitas pacientes que iam para essas cesáreas agendadas acabam optando então por ter partos naturais, partos normais e tal. E esse médico ainda consegue convencer lá a obstetra, que só fazia parto agendado, agora fazer os naturais, os normais também. E aí a Cecília fica assim, sabe? Tipo, ela tá vendo que os pacientes dela ali do hospital, ela tá perdendo pra esse médico. E aí ela fica revoltada, como assim? Paciente que antes, né, vinha, né, a própria médica obstetra, ao invés de, quando tem um parto, ao invés de ligar pra Cecília, ela liga pro outro médico agora. Então ela tá perdendo esses pacientes, né? E ela fica revoltadíssima. E ela não consegue entender como é que a mulher vai preferir um parto onde ela vai ficar horas e horas e horas e horas e horas sentindo dor ali na água ou fazendo exercício e sentindo cada centímetrozinho da dilatação e sentindo dor por horas, ao invés de simplesmente marcar, ir lá e fazer em pouquíssimos minutos, coisa está resolvida. E aí, para ela tentar entender como que essas mulheres
que onda é essa que todo mundo tá querendo, esses partos naturais? O que ela faz? Ela vai se matricular num curso que tem uma doula lá, que é super famosa, assim, e que essa doula dá cursos para gestantes, as mulheres que estão grávidas ali, essa doula vai dar cursos, né, enfim, falando ali, se preparando a mulher pro momento, né. Então, ela vai e se inscreve nesse curso e ela finge que ela tá grávida. Ela chega lá e fala, eu tô grávida aqui de pouquíssimas semanas e tal, e ela começa a fazer o curso. E o objetivo dela ali no curso é entrar em contato com essas outras mulheres que estão ali fazendo o curso também, para entender por que isso, né? Porque ela não consegue entender esse conceito da pessoa querer ter um parto natural, um parto humanizado, um parto com dor, um parto domiciliar, ao invés de ter num ambiente hospitalar, tudo controlado, fazer uma cesárea que é muito mais rápida do que você ficar horas e horas e horas sentindo dor ali. Enfim, é bem interessante, a gente vai acompanhando então essa parte. E aí, paralelo a isso, também tem um romance que vai se desenrolando ali. Tem um cara que tem um filhinho, um bebezinho, uma criancinha ainda, que inclusive ela participou do nascimento, como eu falei, ela é pediatra neonatal, então quando, né, a esposa do cara lá teve o bebê, ela tava ali, foi ela que atendeu a criança ali, e ela acabou, então, esse casal acabou optando por que ela seja a pediatra que vai acompanhar o bebê. Então, esse casal, eles levam, né, o filhinho dele sempre para se consultar com ela, aí já lá no consultório dela particular, como eu falei, ela tem um consultório particular e ela trabalha também no hospital. Então, esse casal, né, faz o acompanhamento da criança com ela lá no consultório, e geralmente quem leva a criança para as consultas é o pai, né? A mãe trabalha e tal, então é o pai que costuma levar o filho para as consultas médicas e tal, e acaba que esse pai e ela, a Cecília, eles vão acabar tendo um envolvimento amoroso, eles vão se tornar amantes, o cara é casado, tá? Mas eles vão se tornar amantes, e ela, além, né, dessa questão com ele, desse romance que vai se desenrolar, ela vai começar a ter muito afeto pelaquela criança, pela primeira vez, que, como eu falei, ela é o tipo de pessoa que não gosta de criança, que não suporta muito criança, que nunca sentiu nenhum afeto, nenhum apego por nenhuma criança, mas por essa criança específica, pelo filho desse cara, ela vai começar a ver as crianças de uma forma diferente, tá? É até interessante essa parte que eu falo que ela não liga pra criança. Tem uma cena que eu fiquei assim, que é uma cena até do consultório, quando uma secretária do consultório dela chega para dar a notícia que uma criança que estava internada no hospital, um bebê que ela atendeu, que ela estava cuidando desse bebê, e esse bebê faleceu. Então a secretária chega para dar a notícia para ela de que a criança não tinha sobrevivido, e ela, tá, beleza, tá, tchau, sabe? E aí ela olha para a secretária e ela vê que a secretária tá com lágrimas nos olhos, e aí ela pergunta, você conhecia a família da criança? Você conhecia a criança, conhecia os pais e tal? E a secretária fala, não conhecia. E ela fica sem entender como é que uma pessoa tá ali chorando, tá com lágrimas nos olhos, se ela nem conhecia, sabe? Porque ela não consegue entender, ela não tem esse apego, essa coisa com crianças, assim. Morreu, sabe? O bebê tava doente, morreu, assim. E não é filho, não é nenhum parente, não é filho de um amigo, não é ninguém que eu conheço, então, tipo, sabe? Ela não consegue se comover com esse tipo de coisa. Mas o contato dela com o filho desse cara, que é o amante dela, vai começar a mudar isso, então é bem interessante a gente acompanhar. Enfim, gente, aí a gente vai acompanhando então essas duas partes, a gente acompanha esse relacionamento dela com esse cara, e também lá no hospital, né, trabalhando no curso que ela tá fazendo, que ela tá fingindo que tá grávida, e no curso lá com as doulas e tal. É um livro interessante, como eu falei, eu nunca fui muito curtir esse negócio de doula, de parto em casa, de parto natural. Eu optei por agendar mesmo minha cesárea, só ir lá e fazer, beleza. Mas assim, você vai entendendo o outro lado também, assim, é um livro que te mostra o pensamento dessas mulheres que optam por essa coisa mais natural, assim. Mas é interessante, sabe? Mudei minha coisa? Não mudei. Se eu tiver outro filho vai ser cesárea também, mas enfim. É um livro que vale a pena ler, é um livro bem interessante e que eu gostei bastante. Eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Beijos, até a próxima.